pede dinheiro para entregar Jesus. Um valor pequeno, apenas 30 moedas, vende Jesus como se ele fosse sua própria propriedade, o que revela a sua decepção. Ao ver Jesus agir de modo diferente do que ele queria, vende Jesus como se ele fosse um estranho. Vende o que ele não possuía. Podemos nos perguntar, quanto vale a vida humana? Para Judas tem pouco valor. E quanto será que vale a vida para aqueles que estão aumentando os preços em suas mercadorias para se enriquecer à custa do sofrimento do povo, do seu próprio povo? Judas vê Jesus como uma mercadoria, um escravo, não como um irmão, não como um amigo, não como seu senhor. Dá mais valor ao dinheiro do que à vida humana. Mesmo tendo caminhado 3 anos ao lado de Jesus, parece que Judas não olhou do mesmo modo que Jesus olhava para ele, da mesma forma que Jesus o via. Entrega aquele que foi enviado, aquele que foi entregue pelo Pai para salvar a humanidade. Quem entregou a sua vida por nós? Ele entrega o Senhor da vida e se entrega pela humanidade. Aqui fica evidente o segundo gesto deste evangelho de hoje, na ceia. Jesus revela saber da traição. Neste momento, Judas poderia simplesmente revelar o que fez, se arrepender, mas como pecador, Judas tenta esconder ao máximo o seu próprio pecado. Então Jesus diz: aquele que pôs comigo a mão no prato, para os judeus, a comunhão da mesa, colocar juntos a mão no mesmo prato, era sinal da máxima amizade, da íntima confiança. Mesmo sabendo da traição de Judas, Jesus ofereceu a Judas somente amizade, confiança, intimidade. Permitiu que Judas estivesse com ele à mesa, como se esperasse. Aqui sentimos a grande dor desta noite. É a dor que nos vem da traição de um amigo. Traição de quem come no mesmo prato, daquele que teve todas as chances de conhecer, que esteve perto de Jesus, mas que escolheu fechar o coração. Um pequeno detalhe no texto nos ajuda a perceber o que Judas escondera. Todos perguntam a Jesus: Senhor, sou eu? Somente Judas diz: Mestre, serei eu? Para os demais discípulos, Jesus é o Senhor. Para Judas, ele era apenas um simples mestre. E agora cabe nos perguntar: e para nós, quem é Jesus? É o Senhor da minha vida, em quem coloco toda a minha confiança? E que nada no mundo tem mais valor? Ou é apenas um mestre de bonitas palavras que eu troco em qualquer esquina? Ele é o Senhor da minha vida, a quem me coloco a seu serviço? Ou um mestre que deve fazer o que eu quero, senão eu troco por um outro? Seria melhor para este homem que jamais tivesse nascido. São as duras palavras de Jesus no Evangelho. O pecado de Judas é o fracasso da existência humana. É perder a vida tendo a grande chance de ganhá-la. É perder a grande chance que Jesus nos dá nesta semana, de confiar em Deus e só nele pôr toda a nossa esperança. Irmãos e irmãs, Judas teve uma escolha e tomou a pior decisão que poderia ter feito, mas nos é dado uma grande chance nesta Semana Santa, ficarmos firmes ao lado de Jesus. Não como quem assiste a uma encenação, mas como alguém que assume o compromisso de manter fiel a palavra de Deus, que faz de Jesus o seu Senhor, a ponto de arrepender-se de seu pecado e mudar totalmente de vida. Não precisamos ser como Judas e escolher o pior. Temos um Deus que nos ama e nos quer. Aqui, neste momento, meu irmão, eu tomo a liberdade de lhe contar uma história. Faço sem citar aqui o autor, porque me veio a lembrança, e conta mais ou menos o seguinte, então faço de forma livre. Havia um pintor muito famoso na Idade Média, que fez um quadro, a pintura da Santa Ceia. E ele pegou os melhores modelos da época, jovens, que ele queria retratar um quadro muito bonito. Era um pintor muito detalhista. Entre os jovens, ele escolheu um para pintar Jesus, aquele que ele viu brilho nos olhos, uma beleza, um sinal de saúde, tudo aquilo que ele imaginava de Jesus, uma pessoa feliz, realizada. E fez o quadro, mas entre os jovens ele não encontrou ninguém que pudesse parecer Judas, porque ele pensou, Judas tem que ter no olhar a tristeza, tem que ter no olhar as trevas. Ele havia sido pago para fazer aquele quadro, mas o tempo passou, e como entre os jovens ele não havia visto
ninguém que pudesse corresponder à imagem de Judas. O que ele fez? Ele deixou o tempo correr e foi enrolando o dono do quadro, até que o dono o apertou depois de 1 ano para que ele terminasse a obra. E ele saiu à noite desesperado, tentando achar alguém que parecesse a imagem de Judas. E encontrou alguém que parecia envelhecido na sarjeta. Pegou este homem, levou para casa e fez a pintura. Aquele homem tinha um olhar muito sombrio, triste, como alguém que tivesse tido todas as decepções na vida. Ao terminar seu quadro, ao ir pagar esse senhor, perguntou pelo nome, pois havia esquecido. Você não lembra de mim? Ele ficou pensando, de onde que eu te conheço? Aí ele falou, alguns anos atrás, eu com meus amigos viemos aqui e você nos usou para pintura. Eu sou aquele que está ali no centro. E ao olhar aquele jovem todo destruído, já com a aparência envelhecida, ele viu que era o Cristo que ele havia pintado. O jovem que ele havia escolhido para pintar a imagem de Cristo. São as nossas escolhas que decidem a nossa vida.